preciosidade. As nossas crianças, amigos de missões, coro, quanto juvenil, que coisa boa. Vamos abrir, irmãos, vamos deixar abertas as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler alguns textos durante a mensagem a partir do versículo 15. João, capítulo 17. Os irmãos deixem abertos, à medida que a gente for chegando ao texto, a gente convida os irmãos para lermos, né? Chamo esta reflexão de as nossas maiores necessidades, segundo a oração intercessória de Jesus. Manos e irmãs, a chamada oração de intercessão, intercessora ou intercessória de Jesus pelos seus discípulos, pouco antes da sua prisão e crucificação, nos coloca diante da possibilidade de sabermos qual o tipo de bênção que ele, Jesus, o nosso Salvador absoluto, Deus na pessoa do Filho, coloca diante de Deus na pessoa do Pai, em nosso favor, enquanto espera a manifestação da sua glória. Pedimos a Deus em nome de Jesus, porque ele, Jesus, como único mediador entre nós e Deus, entre Deus e nós, é a garantia de que os nossos pedidos são colocados no trono da graça de Deus. Pedidos que conseguimos fazer pela intercessão, às vezes dolorida, do Espírito Santo. Já disse isto aqui algumas vezes e repito, toda a Trindade está envolvida nas nossas orações, que quando nós oramos, nós devemos nos dirigir ao Pai, a Deus como Pai, em nome do nosso mediador único, Jesus Cristo, na certeza de que nós somos auxiliados nisto pela pessoa do Espírito Santo, que nos ajuda a orar, porque nem orar como convém, não é? Nós sabemos. Na oração feita por Jesus, nós podemos pensar que ele continua como Deus na pessoa do Filho, apresentando a Deus na pessoa do Pai as nossas 4 maiores necessidades, enquanto estamos aqui vivendo sob a consolação e direção do Espírito Santo, que às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, precisa interceder, como dissemos, interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Essa chamada oração de intercessão do Senhor Jesus pelos seus discípulos foi uma espécie de amostra antecipada do que ele, Jesus, continua no céu, pleiteando em nosso favor, e que ele dividiu em 4 grandes necessidades, que são as necessidades que nos afligem durante esta vida. A primeira dessas necessidades é a de sermos protegidos do maligno ou do mal. Vamos ler então o versículo 15. Os irmãos que têm as suas Bíblias podem ler o versículo 15 para nós. 1, 2, 3. Isto. Algumas versões falam do ser guardado do mal, outras do maligno. A palavra grega que João usou para expressar o que Jesus diz é poneros, aquilo que é perverso, ímpio, mal, de forma que ambas as traduções então estão corretas. Afinal, ninguém melhor para usar o mal no mundo do que Satanás. Tudo que de ruim acontece desde a queda do primeiro casal, Satanás tem usado para aviltar, destruir, ferir, matar. A raiva que sentimos, por exemplo, pode ser trabalhada pelo diabo, e aí nos lembramos da palavra também do oráculo de Deus, que nós somos tentados pelas nossas concupiscências, o pecado começa em nós, não é? Então a raiva que sentimos
ela pode ser trabalhada pelo diabo, transformando-se na ira, que se torna em ódio e que aí vai causar feridas e até morte. O sofrimento que pode dar a oportunidade de se sentir que, mesmo se andando pelo vale sombrio da morte, não se precisa temer mal algum por causa da presença do bom pastor, pode se transformar, no entanto, sob as sutilezas de Satanás, na oportunidade para a revolta, para a descrença, para o desânimo. E aí se transformar, não numa experiência com o Senhor, mas se transformar numa miséria. O mal que é o viver afastado de Deus já transforma o nosso contexto em algo ruim. Paulo chamava a sua época de século do mal, Gálatas 1:4. Imagina como vamos chamar o nosso século hoje. O maligno sabe incrementar o se tornar próspera de forma injusta, de modo a gerar gemidos nos explorados. Ele consegue transformar as oportunidades que a adversidade, a dificuldade nos dão para crescer em formas de se praticar a maldade. Ele incentiva a fascinação pelo imoral, pelo desonesto, pelo corrupto, porque sabe que tal fascinação destrói pessoas, destrói comunidades, destrói famílias. Sempre que pode, ele transforma a bênção da liberdade na maldição da libertinagem. Sempre que pode, ele transforma a bênção da comunicação eletrônica na maldição dos crimes cibernéticos, na escravidão do celular e internet, levando pessoas até o suicídio por se verem de repente sem os seus celulares. Pessoas estão se matando porque de repente não podem usar o celular. Jovens estão se matando quando são privados do seu celular. É uma bênção, por um lado, quantas coisas boas o celular nos proporciona, mas quanta miséria também está proporcionando por causa do descontrole geral, não é? Porque muitas vezes não se tem mais autoridade sobre filhos e nem sobre alunos na escola, e isso está se tornando, mas não só de jovens, também de pessoas mais velhas, uma coisa realmente preocupante. Não tem muito tempo, um dos maiores engenheiros do Vale do Silício, que é onde se faz os celulares, as bases dos celulares, ele estava falando que ele tem que fazer com o filho dele, para tirar o menino da escravidão do celular. Não, por nós mesmos não conseguimos nunca, né, termos um escudo suficientemente forte para nos proteger de todo o mal e do maligno que sabe incrementar o mal, pois é alguém profundamente afeito ao mal. Como pode o simples pardal não sossobrar na violenta tempestade? Lembram-se de Pedro dizendo: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. 1 de Pedro 5:8. Ah, como é bom saber que o Espírito Santo continua intercedendo por nós, colocando-nos diante do trono da graça de Deus, colocando o pedido de Jesus diante do trono da graça de Deus pelos que são seus, para que não nos falte a fé, para que sejamos guardados e que as nossas orações possam se transformar no bendito incenso da intercessão, como menciona o texto de Apocalipse 8, capítulo 13. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar, e a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Por isso, amados e amadas, é sempre muito melhor escolher, e o tema do nosso culto tem a ver com escolha, é muito melhor escolher que o Senhor cuida de nós, escolher que o Senhor cuida de nós, que olha por nós, do que ter outro qualquer pensamento, qualquer outra coisa diferente. Esta é a primeira preocupação de Jesus em relação a nós e que continua sendo o problema nosso inicial, sermos guardados do mal, sermos guardados do maligno.
Mas se o interceder pelos seus discípulos, por nós, os que cremos, o que ele continua fazendo no céu, o Senhor Jesus o fez por causa, então, da nossa primeira necessidade, que é a de sermos protegidos do maligno ou do mal. Ele o faz também por uma segunda necessidade nossa, a nossa santificação à luz da palavra de Deus. Santificação, irmãos, é um assunto muito importante, interessa muito a Jesus. Por isso, na sua oração pelos seus discípulos, ele fala o que está lá no versículo 17. Vamos ler? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos repetir? Santifica-os. Com certeza a santificação de quem foi e está salvo ou salva por Jesus Cristo não é uma questão de opção. Como eu disse, é um compromisso tão importante que o Senhor Jesus demonstra o seu cuidado com isto, tornando a questão da santificação um dos motivos pelos quais rogou ao Pai pelos que o seguiam e, sem dúvida, roga pelos que o seguem ainda. Recebemos o status de santos de Deus em Cristo quando somos salvos, mas como a nossa salvação não é para se transformar em monumento, mas em atividades do reino de Deus e pelo reino de Deus, daí Paulo ter dito, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, Filipenses 2,12, não sendo, portanto, a graça de Deus indolente, o status de santos em Cristo por causa da conversão deve nos impulsionar, nos empurrar na busca pelo status do varão perfeito, do homem perfeito, da mulher perfeita em Cristo. E esta é a santidade, ou é a santificação, sem a qual ninguém pode ver a Deus, conforme Hebreus 12:14. Quem declara Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, mas não escolhe buscar, por causa de Cristo, o desenvolvimento da sua santificação, não tem como orar, não tem como sentir Deus no seu dia a dia, não tem o poder de Deus na sua vida e na sua história, enfim, não vê a Deus, e não tem como fazer com que as pessoas possam ver Deus nas suas vidas. E porque isto, irmãos, é o cristianismo de Cristo, o Senhor Jesus pediu e continua pedindo para que os seus sejam santificados. Mas na sua perfeição, o Senhor Jesus fala de uma santificação estabelecida na verdade da palavra de Deus. Não. A santificação por causa de Jesus Cristo não está estabelecida em cima de preceitos eclesiásticos, de ritos eclesiásticos, de tradições eclesiásticas, algumas completamente tomadas pelo fanatismo, pelo desequilíbrio emocional, mas é a santificação estabelecida na verdade da palavra de Deus. No conhecimento da palavra, sim, mas em não menor intensidade no apego a esta palavra, que é a verdade, porque é a palavra de Deus. E que por ser a verdade, produz a santificação, na qual não cabem o orgulho, a arrogância dos que querem, em nome da santificação, chamarem a atenção para si e não para Jesus. Produz a santificação que ama estar na verdade, mas não é intolerante, não é perseguidora. É a santificação que, estabelecida na palavra, não se afasta da verdade estabelecida pelo Senhor Jesus, inclusive aquela de que, como isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13:35. A intimidade com a palavra significa que ela está dentro da alma, da vida, da mente, do coração. E aí ela é o nosso parâmetro. E aí, por isso, ela é a nossa regra de fé e prática, conforme nós costumamos dizer, inclusive em relação ao nosso comportamento, em busca de uma santidade que, quando é realmente santidade, é saudável. Mesmo que ao optarmos por ela, mesmo que ao escolhermos vivê-la, alguns nos rejeitem para insistir em amarmos, quando insistimos em amar os que, como irmãos e irmãs em Cristo, pensam diferente.
mesmo que ao optarmos por ela, ao escolhermos vivê-la, nos critiquem, porque de repente ficamos ao lado de um amigo ou amiga em tempos difíceis, porque ele ou ela não é bem aceito, bem aceita, porque de repente nisso ou naquilo ela destoa do nosso status quo. Mesmo que ao optarmos por ela, ao escolhermos vivê-la, nos achem ridículos em nossa defesa da justiça, em nossa lealdade ao cônjuge, em nossas posições ditas estranhas diante desta sociedade atual. Confiemos, amados, na providência divina. A santificação que se estabelece na verdade da palavra de Deus nesses dias, nos quais, mais do que nunca, nós percebemos que as decisões humanas visam desmentir a palavra de Deus. Saibamos isto. Saibamos que quando o Senhor Jesus orou para que esta fosse a realidade na vida dos seus discípulos, a santificação segundo a verdade da palavra de Deus, ele o fez porque sabia o quanto isso seria difícil. E por isso nós cremos que ele continua colocando isto diante do trono da graça de Deus como Pai, graça que se realiza nele, Jesus Cristo, porque, como eu disse, ele sabe o quanto isto é difícil para nós. Sim, ele tem agora isto diante do trono de Deus, no qual ele se senta como Cordeiro de Deus. Então, não escolhamos outro caminho, porque mesmo que a nossa conversão tenha sido sincera, se escolhermos outra forma de sermos cristãos, seremos fracassos espirituais. Mas se ao interceder pelos seus discípulos, por nós, o que cremos que ele continua a fazer no céu, o Senhor Jesus fez e faz por causa da nossa primeira necessidade, que é de sermos protegidos do maligno ou do mal, ele também o fez e faz por causa de uma nossa segunda necessidade, a nossa santificação, à luz da palavra de Deus, e ele ainda o fez e faz por causa de uma terceira necessidade, a necessidade da unidade de sua igreja. Vamos ler, irmãos, os versos 20 e 21 desse capítulo 17. 1, 2, 3. João 17, versos 20 e 21. Vou dizer 3, os irmãos podem começar. 1, 2, 3. Importância, cada um está lendo para si mesmo, mas tá bom. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe, nessas palavras de Jesus, o que nos chama logo a atenção está no fato de que o alcance desta oração alcança a todos os crentes, aos que criam, enquanto ele orava naquele momento, mas a todos os que ainda creriam nele. Nos ensinos dos apóstolos, na verdade de Cristo, como Senhor e Salvador absoluto. É gratificante para nós e para todos que escolhem Jesus Cristo como razão de nossas vidas e suas vidas, como a nossa religião, não importa o lugar que ele orou por nós enquanto esteve nesta terra, e ainda então nos coloca diante de si, diante do Pai e diante do Espírito Santo, pedindo a Deus por esta realidade que ele tem como importante e necessária a nossa vida de seguidores seus, esta unidade. Aprendemos com a igreja de Jerusalém, a primeira igreja cristã, que houve um tempo na igreja no qual se praticou isto, que havia esta unidade, porque Lucas escreveu dizendo, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, considerava sua alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Atos 4:32.
Sim, nós sabemos que isso durou pouco. Alguns anos depois, o apóstolo Paulo precisou dizer aos cristãos gálatas: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Gálatas 5,15, a situação mudou. Aqui a coisa está completamente diferente do que foi a igreja de Jerusalém, pelo menos por um tempo. Mas, obviamente, irmão, Jesus não desistiu desta unidade. O Senhor Jesus não desistiu de pedir: assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu estou em ti, então que os que me chamam de Senhor também sejam um em nós. O efeito disto, irmãos e irmãs, é fazer com que o mundo creia que Jesus foi enviado. Então, como é necessária para o mundo esta unidade entre os que fazem parte do povo de Deus, eu diria que ela existe aqui e acolá. Ainda acontece, por causa de alguns e não de todos os que se dizem seguidores de Jesus, mas ainda acontece o que aconteceu na igreja de Jerusalém, o que Lucas, antes de falar da igreja, como tendo o mesmo coração, disse: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam. Atos 4:31. Não estou falando de relatos místicos, duvidosos, mas estou falando de efeitos, os efeitos que a unidade entre os que chamam Jesus de Senhor absoluto, faz acontecer em alguns lugares do mundo, especialmente onde os crentes estão unidos por causa do sofrimento comum, a perseguição. Sabemos que um dia nos novos céus e na nova terra, de forma completa, total, o povo de Deus em Cristo Jesus será uma mesma congregação para louvar a Jesus, louvar aquele que está sentado sobre o trono e em quem estará sendo vista, sentida, ouvida e louvada a Santíssima Trindade de Deus. Mas se ele, Jesus, continua pedindo isto, a unidade entre os que creem nele, baseados em que nos achamos, baseado em quê, não é? Então, baseado em que nós nos achamos com o direito de não trabalhar por isto, de não trabalhar nisto, a partir agora desta igreja local, que é o reflexo da igreja de Deus e da igreja de Cristo de todos os tempos e lugares. Sendo um, temos que pensar seriamente nesse tema, é um tema que está sendo proposto para ser trabalhado pela igreja. Nós precisamos pensar com seriedade nisso. Nós temos, no mínimo, de tentar, e tentar de novo, e de novo, e de novo. Sermos um na mesma fé, sermos um na mesma esperança, sermos um no mesmo amor. Mas se, ao interceder pelos seus discípulos, por nós, os que cremos o que ele continua a fazer no céu, o Senhor Jesus o fez e o faz por causa da nossa necessidade de sermos protegidos do maligno ou do mal, por causa da nossa necessidade da santificação, à luz da palavra de Deus, por causa da necessidade da unidade de sua igreja. Ele intercedeu pelos seus discípulos nos seus dias, e entre nós intercede por nós para que saibamos que nós estaremos com ele para sempre na eternidade. E crer nisso, irmãos, é de extrema importância para os dias que nós estamos vivendo. Vamos ler o versículo 24? João 17, 24. 1, 2, 3. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. O Senhor Jesus, quando disse isso, estava ainda em seu corpo humano, somente humano. Ele não fora crucificado, ainda não ressuscitara, não é? Para tomar o seu corpo glorificado, mas disse: estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste. Jesus não diz: estejam comigo onde eu vou estar.
mas estejam comigo onde eu estou. Aos que dizem que Jesus se referiu à glória da sua ressurreição, que aconteceria, também à glória da sua subida aos céus, rodeado pelos anjos, quando da sua ascensão, e aí citam a expressão de João, vimos a glória do unigênito do Pai, João 1,14, mas John Gill, teólogo batista, o teólogo do século XVIII, escreveu dizendo que a maneira como Jesus disse o que disse, ele estava falando da sua onipresença como Deus, e há outros pensadores que têm a mesma opinião. Como Deus na segunda pessoa, ser humano de fato, então, ele estava na terra, mas porque nunca deixou de ser Deus, verdadeiramente homem, completamente Deus, como Deus, ele também estava no céu. O maior milagre de todos os tempos, o verbo de Deus, que estava em Deus e era Deus, mas se fez gente e habitou entre nós, não aconteceu apenas no engravidamento de Maria, mas continuou acontecendo enquanto Jesus estava entre nós. Neste caso, isso tem a ver com o que nós cremos sobre a Trindade. Onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. Onde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está o Pai e o Filho. Jesus afirmou, quando da sua oração intercessória, que estava ali, mas também estava na sua glória. Seja como for esta afirmação, é pelo menos o anúncio de que se ele estava intercedendo pelos seus discípulos ali, na sua glória no céu, ele continuaria intercedendo por todos os que seriam seus discípulos. Provavelmente esta foi a última petição de Jesus em favor dos seus discípulos na terra, sobre algo que estaria acompanhando a todos os discípulos nesta vida, tornando então compreensível a ideia de que ele há de continuar esta intercessão até ela ser cumprida. Com certeza, nos novos céus, na nova terra, essa oração se terá cumprido de forma total. E Jesus pediu, então ao Pai e pede aos que lhe pertencem e vão ver a sua glória. Não foi pensando nisso que Paulo disse? Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo, mas habitar com o Senhor? 2 Coríntios 5,8, estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Da mesma forma, foi pensando nisso que o mesmo apóstolo escreveu: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Filipenses 1, 23, 24. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Ainda ele, Paulo, foi quem afirmou: depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. Na sua oração, Jesus então fala dos seus seguidores estarem com ele, estarem com ele e verem a sua glória. É importante que pensemos, irmãos, no estar com Cristo para sempre. Não, isso não nos dá o direito de achar que nós podemos encurtar a nossa vida, mas é uma forma poderosa de suportar os dias maus. Faz bem poder cantar na pátria celeste de Deus doce lar. Prepara Jesus para os seus um lugar, pois longe do mal, da tristeza e da dor, quer tê-los consigo para sempre, o Senhor. Cristo ama tanto aos que creem nele. Cristo deseja ter os seus com ele, e que quando somos dele, este passa a ser o desejo maior também das nossas almas, o estar para sempre com ele. Fica patenteado o fato de que na sua oração intercessória, Jesus deixa claro que ele nos quer juntos dele, para sempre, longe do mal, da tristeza e da dor. Porque o Senhor não leva os seus que estão sofrendo, então? É a pergunta, às vezes, inevitável. Se é isto, se o Senhor nos quer perto dele, se é isso que nós devemos desejar, por que o Senhor não leva os que estão sofrendo? Meus irmãos, esses são mistérios que pertencem a Deus.
não nos pertencem. Mas o demorar a morrer pode ter como uma das razões a necessidade daqueles que cercam o enfermo de praticarem em nome de Cristo a misericórdia, a paciência, para que as pessoas ao redor glorifiquem a Deus por isto, vejam as boas obras desse filho, desses netos, e aí por isso glorificam ao Pai que está no céu. Vejam as boas obras, o cuidado, o amor que esse esposo tem, que essa esposa tem, que as pessoas têm com o fulano, com a Beltrana, tão doentes. Deus seja louvado. E também, irmãos, para que essas pessoas, mesmo enfermas, sofrendo, possam ser abençoadas, para abençoar a outros, de uma forma que às vezes nem sequer estão percebendo. Pode ter como uma das razões o Senhor usar o crente enfermo, a crente enferma, ou o crente que sofre de outras formas, como testemunho vivo de que a presença do bom pastor no vale da sombra da morte é realmente verdadeira. E eu posso dizer que sou testemunha disto em relação a membros desta igreja. Então escolhemos Cristo para valer. Se fizermos isto, poderemos colocar no nosso coração que a vida, com seus altos e baixos, não podem nos fazer esquecer que o que Cristo chama de a minha glória é a realidade que Ele tem para sempre, para os que, redimidos pelo seu sangue na cruz do Calvário, derramado na cruz do Calvário, e que ressuscitarão, porque Ele ressuscitou, há de acontecer quando então estaremos vivendo a vida no seu sentido mais amplo, no seu sentido mais perfeito, no seu sentido mais lato. Que esta oração intercessória de Jesus pelos seus, no passado, por nós, atualmente, sejam colocadas na nossa mente e nos nossos corações para nos ajudar a viver. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos passar então para a parte final. Sim. Eu tinha até, quando eu estava aqui recitando o hino, mas tive dificuldade porque esse hino está no Cantor Cristão, está no HCC. Mas eu tenho certeza que a música do HCC os irmãos não conhecem, não é? Eu citei a estrofe desse hino e eu gostaria que nós cantássemos agora, não é? Na pátria celeste de Deus docilar, prepara Jesus para os seus um lugar, pois longe do mal, do pecado e da dor, nos quer ter consigo para sempre, né, o nosso Senhor. É isso que eu quero que os irmãos levem para casa hoje, não é? Outras coisas que foram faladas, os irmãos esqueceram, pelo menos não esqueçam isso. O Senhor está intercedendo ainda por nós, para que nós nos animemos com isto, né? Crendo nisto, eu estou caminhando para a glória, para estar com o Senhor para sempre e nos vermos livres um dia de todo este mal, de todas estas coisas que nos têm feito chorar e ainda vão fazer que a gente chore mais. Louvemos então a Deus. É o 512 do Cantor Cristão. Na pátria celeste de Deus docilar, prepara Jesus para os seus um lugar, pois longe do mal, do pecado e da dor, consigo para sempre os quer ter o seu Senhor. Ó doce, doce lar, aí com Jesus vou para sempre morar. No lar sacrossanto de paz e de amor,
delícias se encontram em ti, que os eternos esperam ali, aqueles que Deus junto a si quis trazer, agora e para sempre vai satisfazer. Oh, doce, doce lar, aí com Jesus vou passar orar. Mas desses prazeres que anseio gozar, o que eu mais espero é com Cristo ficar, sem mais